Se nós não aprendermos com a história, nós estaremos condenados a repeti-la. E se você estuda a história bíblica, você irá entender que qualquer história nas Escrituras é um indicador do que irá acontecer no futuro. Então isso significa que conhecer a história das Escrituras nos ajuda na compreensão das profecias. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem que a lei não é para os crentes de hoje em dia. E muitos deles se utilizam da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nos versículos 13 e 14, para apoiar esta doutrina que diz que a lei de Moisés é um véu e que não estamos mais debaixo deste véu, porque Cristo rasgou o véu e aboliu a lei. Porém, se você é um cristão sincero, se você é um cristão que realmente ama a palavra do Eterno, eu te animo a escutar esse pequeno vídeo até o final e seja você mesmo, sem nenhuma influência, examinando as palavras do apóstolo Paulo, que disse: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E pergunta: qual era o propósito do véu que cobriu o rosto de Moisés? Será que era para evitar as pessoas de olharem para o rosto de Moisés? Ou será que era para impedir as pessoas de verem a lei, de enxergar os mandamentos? É lógico que este véu era para impedir as pessoas de verem o rosto de Moisés. E como nós podemos provar isto? No livro de Êxodo, capítulo 34, nos versículos 30 ao 35, disse: Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. E se a gente notar aqui outra vez os versículos 33 e 35, disse: Assim que Moisés acabou de falar com eles quem? Pois com todo o povo de Israel, pôs um véu sobre o seu rosto. E no verso 35 disse: Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Então foi somente depois que Moisés deu as instruções do Eterno no Monte Sinai ao povo de Israel que o véu foi colocado sobre o seu rosto. Somente depois, não foi durante, não foi antes, foi somente depois. Então, assim que nós podemos entender que a mensagem foi dada com clareza, primeiro para que o povo pudesse entender e logo após Moisés cobriu o seu rosto. Então, no versículo 14 de 2 aos Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: Mas os seus sentidos foram endurecidos. E aqui disse que o sentido do povo foi endurecido. E nós precisamos nos perguntar o que é que fez para que os sentidos do povo fossem endurecidos. Pois, se a gente continuar lendo aqui o versículo 14, vai nos dizer: Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então aqui nós vemos que foi um véu que fez com que os sentidos do povo fossem endurecidos. E agora que nós sabemos que foi um véu que fez isso, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo que este véu é um véu que permanece, e que véu é este que permanece? Seria o mesmo véu usado por Moisés? Porque numa simples leitura aqui, parece que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Porém, o véu que Moisés usava impediu o povo de entender a lei que ele entregou no Monte Sinai? É lógico que não. Então, como é que o rosto de Moisés, ou seja, este véu que cobriu o rosto de Moisés, seria relevante neste assunto? Lembrando que este véu não afetou a entrega, não afetou na compreensão da lei que foi dada no Monte Sinai por meio de Moisés. Então, como é que este véu poderia afetar alguma coisa agora?
Lembre-se mais uma vez que o véu só foi colocado sobre o rosto de Moisés depois que ele entregou a palavra do Eterno. Então, será que o apóstolo Paulo está querendo aqui mostrar que assim como o rosto de Moisés estava coberto para que o povo não pudesse ver a glória de Deus, que agora seus rostos são cobertos de verem a glória de Deus outra vez? Eu penso que sim, mas se este for o caso, que véu seria este que está cobrindo o povo outra vez? Que está fazendo com que seus sentidos sejam endurecidos. E é aqui onde a história começa a ficar mais interessante, porque considero que nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então, por que o Eterno não quer que seu povo não ouça e não veja? Porque o Eterno queria que o coração do seu povo fosse selado, ou seja, que seu povo não entendesse. Isso não faz sentido, correto? Errado. Porque nós não devemos esquecer que seguir as leis do Eterno, seguir os mandamentos da Torá, traz bênçãos para a nossa vida. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e versículo 2 disse: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Porém, o que acontece se o povo não seguisse cuidadosamente os mandamentos do Eterno? Pois isso, versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não o cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então, se eles desobedecessem, é lógico que as bênçãos seriam retiradas deles e, como consequência, viriam as maldições. E nós sabemos que tanto o reino do norte, tanto as 10 tribos, Efraim, quanto o reino do sul, Judá e Benjamim, foram rebeldes contra o Eterno. E é por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 6, disse o seguinte: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a razão para a invasão dos assírios para as tribos do norte e Babilônia para o reino do sul foi devido a que ambas as casas estavam vivendo em transgressão à lei do Eterno. Então o Eterno não poderia e nem permitiria que seu povo fosse abençoado, porque o povo estava vivendo em transgressão às suas leis. Então o Eterno teve que velar a compreensão dos seus caminhos, ou então o seu povo andaria em seus caminhos, que naturalmente trariam as bênçãos. Mas como isso foi possível? Compare comigo as palavras do profeta Jeremias em seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 65, que disse: Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. E leamos novamente: Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Agora, o interessante aqui é que a palavra ânsia em hebraico é a palavra migná, que significa A, uma cobertura, B, cobertura, obstinação, cegueira do coração. Ou seja, que Deus daria um véu que iria cobrir o coração do seu povo e a maldição de Deus estaria sobre eles. Que maldição? Pois a maldição de desobedecer a lei. Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Então veja que conhecer a história das Escrituras realmente ilumina esses versículos do apóstolo Paulo, que ele fala, por exemplo, que os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E Paulo, que conhecia a lei e os profetas, ele está explicando este véu mencionado pelo profeta Jeremias aqui em Lamentações e a maldição da lei. A maldição do pecado e da morte, que também é referida pelo próprio apóstolo Paulo como a lei do pecado e da morte em Romanos capítulo 8, versículo 2, que disse: A lei do Espírito de vida me libertou no Messias Yeshua, da lei do pecado e da morte. Mas por que ele chamaria isso de lei? Porque é como a lei da gravidade.
Se você joga algo para cima, esse algo logo vai descer para baixo. Isto é a lei da gravidade. E da mesma forma, desobedecer os mandamentos do Eterno é pecado e traz maldições. Então, isso é a lei do pecado e da morte. E é somente no Messias Yeshua que este véu e que esta maldição podem ser retiradas da vida das pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo disse no versículo 14 de sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Assim que o véu a que se referiu o profeta Jeremias é o véu que está cobrindo o coração do povo de Israel. É o véu que está mantendo o povo fora do entendimento para andar nos seus caminhos, que são justamente os mandamentos encontrados na Torá. Por causa de quê? Por causa da maldição da lei. Porque o povo tem transgredido a sua Torá. E é somente no Messias Yeshua que este véu e esta maldição podem ser removidos. E é lógico que não foi o véu de Moisés que impediu as pessoas de compreender as Escrituras. É lógico que não é o véu de Moisés que está impedindo as pessoas hoje de entenderem as Escrituras, mas sim o véu que mencionou o profeta Jeremias. O véu de Moisés nunca impediu ninguém de ver ou de compreender a palavra de Deus. No entanto, o véu, como o profeta Jeremias mencionou, é este véu que permanece até hoje, que será tirado somente pelo Messias Yeshua. Então, se nós não conhecemos a história encontrada nas Escrituras, isso pode ser facilmente ignorado. Então, se você achou esse estudo interessante, você também achará um estudo interessante relacionado com esse tema do coração endurecido do povo de Israel, que é um estudo chamado O Filho Pródigo Deve Regressar. E neste ensinamento nós mergulhamos na história encontrada nas Escrituras e aí nos revela onde nós estamos hoje no grande esquema do cronograma do Eterno para a redenção final. Bem, isso é tudo que nós temos para hoje. Pense nisto, orem por isto, seja um bereano examinando tudo com a palavra de Deus e, acima de tudo, não seja apenas um ouvinte da palavra do Eterno, seja um praticante. Que o Eterno te abençoe, em nome do nosso Messias Yeshua. Amém.